Cotrim? Lá está o pânico. Então, mas e Cotrim? Se vai Ventura e Seguro, já são duas pessoas, eles até dois sabem contar, mesmo os jornalistas, até dois sabem contar, não é muito difícil, mas então detectam que há um terceiro, que é o que eles levam ao colinho, e que se forem aqueles dois, não há lugar para o terceiro. Atenção, isto é inteligência pura. Hein? Eu estou a tentar colocar-me no lado dos jornalistas, embora a minha inteligência não dê para isso. Como é que eles conseguem primeiro contar até dois e depois perceber que três é mais do que dois e o terceiro já não entra. Não é para todos, mas os jornalistas, eles conseguem. Meus caros, vivam como estão. Cá estamos nós neste 14 de janeiro, amanhã é dia 15 e o nosso presidente André Ventura faz anos. Vamos ter um jantar em Coimbra, eu pessoalmente vou-lhe oferecer uma prendinha da nossa região, imaginem lá aqui de Ceia, da Serra da Estrela, vejam aqui a imagem atrás de nós, o que é que isto sugere em termos gastronómicos? Com certeza que não é um bolo de aniversário, mas também tem a forma cilíndrica. E mais não posso dizer. Posso dizer é sobre este nosso amigo, de que já fiz um vídeo hoje explicando que ontem fui atacado de uma forma inacreditável por uns fanáticos que eu pensava que eram do Bloco de Esquerda, mas afinal de contas eram apoiantes aqui do nosso amigo Cotrim, e expliquei porque é que ele mentiu aos portugueses por duas vezes, portanto não vou fazer outra vez, vejam o meu vídeo anterior ou consultem a minha página do Facebook. A verdade é que ele mentiu aos portugueses duas vezes seguidas e explico porque no vídeo anterior não merece, não tem condições para ser Presidente da República Portuguesa, nem que seja só por causa destas duas grandes mentiras que ele disse ontem e anteontem. Mas não escapa meus caros, se acham que é só o Cotrim que diz falsidades, este não sei se as dirá, mas tem património escondido, meus caros, aqui o nosso amigo Calimero, como eu lhe chamo, de uma forma obviamente na brincadeira, sem querer ofender, o nosso amigo Calimero Inseguro, tem realmente problemas, a declaração de rendimentos dele, segundo a sábado, não permite escrutínio total, porque casas e terrenos foram transferidos para as empresas que têm com os filhos. Portanto, meus caros, isto é ocultar património e, como diz a sábado, António José Seguro tem património nas empresas familiares oculto e, portanto, não se chega a saber qual é realmente o património dele, apesar dele ter preenchido a declaração que é obrigatória, como nós também, deputados, também temos que a preencher anualmente, dando conta do património de cada um, rendimentos por aí fora. Ele arranjou uma engenharia financeira de tal forma que não se consegue saber ao certo qual é o património dele. Portanto, meus caros, é mais um com telhados de vidro, grandes candidatos, digo eu, a presidentes, M&M's, não é? Cuja profissão ninguém sabe qual é, Capitão Iglo, que comprou centenas de milhares de euros por ajuste direto a várias empresas em que os donos eram os mesmos, Judas Cotrim, com aquela situação do assédio, mas não só, dizendo que não tinha conhecimento, e tinha, há 2 anos tinha conhecimento dessa acusação de assédio, e depois dizendo que vai processar a senhora, coisa que ele sabe bem que não pode fazer, porque já passaram mais de 6 meses, e ele já sabe há 2 anos, e toda a gente na Iniciativa Liberal sabe há 2 anos desta história triste, e portanto não é agora, ao fim de 2 anos, que ele pode processar, seja quem for. Mentiu, portanto, 2 vezes seguidas aos portugueses. E hoje escreveu uma carta patética a Monteverde, como eu lhe chamo, e Monteverde respondeu-lhe entrando na campanha de Marcos Mendes. Portanto, só azar, só desgraça, só tristezas, mostra que realmente é um boneco, mas não é mais do que isso. Só resta Ventura sem telhados de vidro. Todos os outros candidatos têm telhados de vidro, portanto aqui a escolha não me parece que seja difícil. O meu vídeo de hoje à tarde, dizendo que Cotrim mentiu 2 vezes seguidas ao povo português, e o ataque de que fui vítima a noite passada e ainda hoje de manhã, que me fez banir mais de 100 fanáticos, não tem outro nome, que eu jurava que seriam do Bloco de Esquerda, porque utilizam todos os processos, toda a metodologia do Bloco de Esquerda, perfis falsos, embora não tantos como o Bloco de Esquerda, que são todos, mas perfis falsos na mesma, e gente que não entende sequer o que lê, nem entende sequer o que ouve. Portanto, tiraram conclusões completamente erradas daquilo que eu disse, o que me obrigou hoje a fazer um vídeo
a explicar isso tudo e a mostrar que a notícia não era minha, não fui eu que inventei, a notícia saiu no Observador e depois saiu também no semanário Sol. Eu não invento nada, limito-me a ler o que toda a gente pode ler. A diferença é que eu sei ler. Uma sondagem a sério coloca Ventura em primeiro lugar e Marques Mendes em segundo. Ora, quem tem seguido estas brincadeiras, de mau gosto, das tracking polls da TVI e CNN, não encontrará um resultado como este. Não, Ventura em primeiro lugar não, vai em terceiro. E Marques Mendes em segundo também não, vai em quinto. Ou seja, uma palhaçada imensa. E perguntar-se-ia, mas afinal, qual das duas sondagens tem razão? Nenhuma das duas. Mas a tracking poll, isso é de certeza absoluta que não, porque a amostra não é significativa, como explicarei ainda ao longo deste vídeo mais à frente, quando falarmos das sondagens na parte final do vídeo. Fiquem até ao fim, ou saltem já para o fim, para que saibam que nem uma sondagem nem outra tem uma amostra significativa e eu depois explico porquê. Mas até podemos começar já por esta, que é de ontem, não é de hoje, em que davam o Ventura em terceiro lugar, a de hoje já dão em segundo, porque já houve aqui uma grande modificação, já perceberam que houve outra sondagem, essa muito mais verdadeira, com uma base, digamos, uma amostra muito mais significativa do que esta brincadeira, que são 200 pessoas por dia, isto não é crível em lado nenhum, isto não tem nenhuma credibilidade, é uma brincadeira, até podem fazer as sondagens lá entre eles, nem precisam de sair do próprio edifício da TVI ou da CNN ou da Pitagórica, podem fazer lá sondagens dentro com o pessoal que lá trabalha, que é mais do que o que eles mostram, o que é realmente ridículo. Mas esta sondagem da Universidade Católica, sim, já tem uma amostra próxima daquilo que é aceitável para o universo dos portugueses eleitores, que são 10 milhões e 800 mil. Não é com 200 pessoas por dia que se consegue fazer amostra significativa nenhuma, como é óbvio. Ainda mais com a ficha técnica que eles mostram. Também falaremos disso mais à frente. A sondagem mostra então um empate técnico a 5 e Marques Mendes à frente de Cotrim e Seguro. Ora, meus caros, as sondagens dizem o oposto umas das outras, como eu vos disse ainda há pouco, sinal de que toda a gente está a fazer as neiras para simplificar. E quando querem simplificar, bom, o que acontece é que quanto mais simplificam, mais longe estão da realidade. Estas sondagens não têm credibilidade nenhuma. Mesmo aquelas que dão Ventura à frente, não está em causa o Ventura, nem está em causa nenhum dos candidatos. O que está em causa é a credibilidade de sondagens com 200, 400 ou mesmo 600 pessoas numa amostra. Num país com 10 milhões e 800 mil, 600 pessoas que seja, não é amostra significativa, até pela própria ficha técnica que eles apresentam ao fim e que está completamente errada, ou melhor, completamente desfasada daquilo que depois eles cumprem, ou melhor, não cumprem. Explicaremos a seguir. A apreensão de armas nas escolas aumentou 30% no último ano letivo. 30%, meus caros. Bom, mas isto foi o que foi apreendido. Se quiserem multiplicar isto por 20 ou 30, se calhar encontram um número parecido com a realidade, um número mais, enfim, com mais similitude com o que realmente acontece, para terem uma pequena ideia do que se passa nas escolas hoje em dia. Espero que tenham visto o vídeo de anteontem, em que dois jovens, um de 16 e outro de 14, acho que os dois estrangeiros, um brasileiro pelo menos, um era brasileiro, o outro não sei, mas também talvez fosse, em que se pegaram à pancada e partiram tudo aquilo, parecia um filme de Hollywood. Eles rebolaram, eles fizeram 30 por uma linha, até umas chapas que separavam uma obra da escola, até isso deitaram abaixo. Foi qualquer coisa que parecia mesmo um filme de ficção, mas infelizmente não era de ficção, era de realidade. As nossas escolas são cada vez mais lugares perigosos para as crianças frequentarem, ainda mais quando não há auxiliares, quando não há gente, não há funcionários a tomar conta das crianças. E vemos pela primeira vez M&M's todo contente, todo feliz, porque Monteverde entrou na sua campanha. Tinha entrado no início, desapareceu em combate e agora voltou, e voltou no mesmo dia em que Boneco Cotrim lhe escreveu uma carta a pedir-lhe que votasse nele, a pedir-lhe que, enfim, que considerasse votar nele também. É qualquer coisa de ridículo. Um Cotrim pertence a ele chumbou o orçamento do PSD, tal como nós, e depois vai-lhe pedir batatinhas para ver se conseguem alguns votos do PSD. É verdadeiramente ridículo. Bem, mas aqui também Marques Mendes não está muito melhor, porque M&M está eufórico, realmente porque Monteverde apareceu na campanha. Eu digo Monteverde, não é lápis, percebem porquê? Sol Verde. Nem sequer percebe
que é uma esmola que o próprio Monteverde lhe dá para não ficar muito mal. No caso de uma derrota, que é o que se perspectiva no futuro, aí todas as sondagens estão de acordo, as más e as piores estão de acordo que ele estará fora de uma segunda volta e, portanto, quanto pior forem os números, pior para Monteverde. E, portanto, ele quer, ao fim e ao cabo, controlar os prejuízos, controlar os custos. Bom, que as sondagens nas últimas eleições valem cada vez menos, é verdade. De eleição para eleição, das anteriores para as mais recentes, cada vez as sondagens estão mais longe da realidade. Recordo que esta brincadeira do tracking poll, que eu costumo dizer, os tracking pulhas, tracking pulhas, valem cada vez menos as sondagens. Da última vez, dizia eu, o que acontece foi que deram 23, isto é que era bom, 23 foi o que nós tivemos, deram 12% ao Chega a 2 dias do fim da campanha eleitoral e depois lá subiram para 14% no último dia, na sexta-feira, último dia em que se podiam apresentar sondagens, os tais tracking pulhas, e no final acontece que nós tivemos 23%. Foi quase o dobro daquilo que nos davam. Portanto, isso mostra bem a qualidade daquela gente. Na minha opinião, alguns deles deviam ir presos mesmo. Bom, mas aqui digo mais coisas. Digo que, portanto, quem se guiar por estas sondagens vai perder. Por exemplo, os idosos do interior não entram em nenhuma sondagem. É só um exemplo. E os idosos do interior, acima de 60, 65 anos, ainda são 2 milhões. Portanto, essa população já está arredada completamente. Mas há muito mais erros que falaremos a seguir. André Ventura, em primeiro lugar, nas intenções de voto para as presidenciais, sondagem Now, já não é a mesma dos tracking pulhas. Ninguém vai ficar em casa no domingo, porque André Ventura pede para não se ficar em casa, diz ele, ninguém pode ficar em casa, estamos a um passo de mudar Portugal, eles estão a tremer. E eu respondo que ninguém vai ficar em casa no domingo e pode mesmo ser que haja uma grande surpresa para muita gente no próximo domingo. Pode acontecer. Não digo que vai acontecer, eu digo que pode acontecer. A probabilidade disso acontecer é próxima de 50%. Olha, a inflação na Argentina em 2025 é a mais baixa desde 2017, apesar de uma alta que houve em dezembro. Há sempre uma inflação em dezembro, como sabem, que é a época do Natal. E eu comecei a perguntar-me a mim próprio que jornal português é este que está a falar da Argentina e do Milei e a dizer que tem bons resultados. E fui ver. Oh diabo, não é um jornal português, é a Folha de São Paulo. É um jornal brasileiro. Portanto, estas notícias favoráveis a Milei, nós não as temos cá em Portugal, porque foi instituída aqui uma censura nova em que, no plano internacional, só é permitido dizer mal do Trump todos os dias. Ainda agora fui ali dentro ao meu quarto, estava na televisão o desgraçado do Costa Ribas a dizer mal do Trump. Para as minhas contas já são 3.000 os diretos que ele faz, diretos ou peças gravadas que ele envia para aqui sempre a dizer mal do Trump. Estamos a falar de 10 anos a dizer mal do Trump. Portanto, o que se pode aqui fazer em Portugal é dizer mal do Trump todos os dias, e do Bolsonaro quando era presidente do Brasil, e pouco depois que deixou de o ser, continua-se a dizer o pior possível e que devia ser preso para toda a vida, mesmo aqueles que defendem que não haja prisão perpétua para Bolsonaro e para Trump, eles querem prisão perpétua ou pior. E do Musk, dizer mal do Musk também todos os dias. Não existem países no mundo, não sabemos o que se passa em nenhum país do mundo, nem sequer da Europa, já nem falo do mundo, nem sequer da Europa. Antigamente havia notícias sobre o que se passava no resto dos países da Europa, hoje não há, e não é só hoje, há anos que não há, já antes da pandemia não havia, e portanto nós não temos a possibilidade de saber através das televisões o que se passa no resto do mundo e da Europa. Felizmente sabemos através das redes sociais, e eles aí não pegam, eles aí não têm hipótese, apesar, como vamos ver também a seguir, do pior, um dos 4 piores portugueses de Portugal, e para mim é o pior mesmo, tudo estar a fazer para instituir uma nova censura a nível europeu e até a nível mundial, através das redes sociais, que é a única coisa que eles não dominam. Mas estava eu a dizer que não há notícias do que se passa no estrangeiro. Só existe o Trump, a Groenlândia e a Venezuela agora, não é? Já acabou a Ucrânia, foram vários anos a falar da Ucrânia dia e noite, só da Ucrânia, e Gaza.
Recordam-se, eu sou do tempo em que havia problemas em Gaza. Pois isso tudo terminou, meus caros, nunca mais vimos os generais a falarem toda a noite sobre Gaza na CNN, Communist News Network, e na SIC, Sociedade de Irmãos Costa, como sabem. Gaza também desapareceu do mapa. E é esta pouca vergonha de desinformação a nível do planeta, portanto a nível de fora de Portugal, a que os desinformados, infelizmente desinformados portugueses, têm direito a zero, a bola, informação nenhuma. Nem sequer dos nossos vizinhos de Espanha nós temos notícias. E olhem que há lá notícias todos os dias, bastante chocantes, são, enfim, bastantes broncas que acontecem no governo do Sánchez, inclusive toda a gente lhe está a pedir para ele se demitir e não ouvimos uma palavra sobre isto. Aqui ao lado, não é na China, não é no Indostão, é aqui ao lado. Não temos notícias sequer dos nossos vizinhos, quanto mais do resto da Europa. Chama-se isto censura. Diz Notícias ao Minuto que Ventura seguro na segunda volta, é o que parece indicarem as sondagens, dignas desse nome, pelo menos aproximadamente mais dignas desse nome. E Cotrim, lá está o pânico, então, mas e Cotrim? Se vai Ventura e seguro, já são duas pessoas, eles até dois sabem contar, mesmo os jornalistas, até dois sabem contar, não é muito difícil, mas então detectam que há um terceiro, que é o que eles levam ao colinho, e que se forem aqueles dois, não há lugar para o terceiro. Atenção, isto é inteligência pura. Hein? Eu estou a tentar colocar-me no lado dos jornalistas, embora a minha inteligência não dê para isso. Como é que eles conseguem primeiro contar até dois e depois perceber que três é mais do que dois e o terceiro já não entra. Não é para todos, mas os jornalistas, eles conseguem. E realmente estão a ver que o seu protegido, desde há 6 anos, não vai passar à segunda volta, apesar de todos os seus esforços de levar ao colinho toda a comunicação social ao longo destes 6 anos, ou quase 7 anos. Bom, meus caros, se houvesse justiça, digo eu, Cotrim é a 20ª aposta falhada de toda a comunistação social, como eu digo, e uma aposta falhada para quê? Para substituir Ventura e o Chega. Se houvesse justiça, que era o que eu estava a pensar, 200 jornalistas esquerdopatas já estariam presos, mãos atrás das costas, algemados, 15 dias a pão e água, e depois, numa solitária, mais uns aninhos. Já estariam presos e por muitos anos. Porquê? Por violarem diariamente o seu código ético e deontológico. Eles são pagos para dizer a verdade. É como haver médicos que estão a ser pagos para salvar vidas e afinal o que fazem é matar pessoas. É como pagar a padres para dizerem missa e afinal eles vão, mas é fazer a apologia do diabo ou do demónio, como queiram. Ou seja, esta gente é paga para uma determinada missão e fazem exatamente o contrário. Em vez de serem isentos, em vez de darem as notícias factualmente, que é o que deve o jornalista fazer, não. Eles explicam as notícias, como diria, e disse outro dia o São Bernardo Ferrão, disse que, não, nós na SIC, nós não damos só notícias, nós explicamos as notícias, nós explicamos o mundo. Explicam à maneira deles, com os olhos deles, que querem impor essa visão ao povo. Simplesmente os olhos deles são olhos socialistas e comunistas e por ali, por aquele, enfim, ia dizer esgoto, mas não digo, por aquela latrina imensa e querem que o povo siga a sua visão adulterada, completamente louca, do mundo, que é a sua visão esquerdopata quando já não há esquerda em lado nenhum. Mas eles continuam agarrados àquilo, o que é que a gente vai fazer? Não sei se alguém lhes paga, não faço ideia, eu penso até que não, que será apenas loucura, doidice, falta de informação, não terem estudado história e não perceberem o seu tempo. Aliás, eles nunca perceberam o fenómeno Ventura. Eles continuam sempre muito admirados quando Ventura sobe nas sondagens e quando o Chega sobe nas sondagens. O que se vê é os mesmos esquerdopatas ficarem sempre muito admirados. É como ficarem admirados depois de terça-feira vir o dia que é quarta-feira e depois de quarta-feira vem a quinta-feira. Eles ficam muito admirados com isto e, portanto, não conseguem perceber ou é a inteligência que não é lá assim tanta ou então é uma inteligência demasiada que não lhes permite ver o mundo terreno que nós temos. Com certeza que andam com a cabeça na Lua ou noutros planetas que não o nosso. Era bom que tentassem salvar outros planetas e deixassem o nosso em paz, já agora. Bom, então os jornalistas o que fazem é violar diariamente o seu código ético e deontológico, e é por isso que eu acho que eles deviam ir presos, alguns deles, porque fazem-no deliberadamente. Alguns é por doidice, maluqueira, mas outros é deliberadamente. E eu podia dar alguns números, e nomes não posso, porque senão é mais um processo.
Mas não percamos a esperança, porque desinformar, meus caros, desinformar deliberadamente e até mentir descaradamente, como alguns fazem, e permanentemente, quando eles, afinal de contas, são pagos para fazer o contrário, que era para informar e para dizer a verdade, bom, esta miséria, este jornalixo, isto tem que ter consequências. E por falar em lixo, aqui temos a ONU. Diz 67% de User Reports Encountering Online Hate Speech, quer dizer, 67% de pessoas, números redondos, que utilizam discurso de ódio. Bom, quem diz isto é a escumalha escravófila na ONU. Claro que eu vou ter que passar aqui um bip, porque senão vou preso eu. Esta escumalha escardófila, mais um bip, a gastar milhões dos nossos impostos para tentar impor a sua nova censura, lá está, de que vos falei há pouco, e a primeira promessa de várias está cumprida, a nova censura woke desta gente nas redes sociais. Mas esta comunistagem genocida não passará, apesar do pior português de Portugal, que também não manda nada, ninguém quer saber dele para nada, nem se lembram dele, Trump faz o que quer, enfim, como sabem o que aconteceu na Venezuela e faz noutros lados, e agora está a ameaçar o Irão, e diz que a Groenlândia há de ser dele, e a ONU é bola, pode reunir o Conselho de Segurança 40 mil vezes, que vale bola, vale tanto como o pior português de Portugal, Gugu da ONU. Portugal desigual, e quem o diz é a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portugal desigual, na ausência de qualquer tipo de transferência social, a pobreza em Portugal seria de 40,4%. Ou seja, quase metade dos portugueses são pobres, mas calma, pobres pela nossa bitola, porque pela bitola da média da Europa não são 40,4% dos portugueses que são pobres, devem ser no mínimo 80,8%, que é o dobro. Aqui esta é mais difícil para os jornalistas, eu sei, mas agarrem numa máquina de calcular e façam 40,4 vezes 2, vão ver que dá 80,8. Não é magia, é fazer contas de cabeça. E portanto, meus caros, eu pergunto, 50 anos depois de Abril, cada vez temos mais pobres. Se não fossem os subsídios, se não fosse esta subsídio à dependência, e mesmo assim temos 20 e tal % de pobres, mas se não fosse esta subsídio à dependência, que na prática é quem trabalha estar a pagar para sustentar quem não trabalha, não vamos pôr agora aqui, não vamos entrar na discussão se quem não trabalha porque não quer ou porque não pode, os que não podem está justificado, os que não querem não há justificação nenhuma, e são mais os que não querem do que aqueles que não podem, isso temos todos a certeza absoluta. E portanto, o que eu pergunto, meus caros, é isto, e o que eu dou os meus parabéns à classe política que nos tem desgovernado e corrompido o país ao longo dos últimos 50 anos. Cravos na mão, bater no peito. Agora, Portugal está um dos países mais pobres da Europa e está a empobrecer cada vez mais. Ao contrário dos mentirosos das TVs, que depois tem o eco do jornalixo, daquela jornalixeira que não sabe fazer contas e que se limita a copiar e fazer paste de tudo quanto vem lá de cima do governo e dos seus organismos, e, portanto, ao contrário do que os mentirosos nas TVs que nos enganam todos os dias com o nosso falso, ponha em letras grandes, falso crescimento maior da Europa. Já fiz vários vídeos a explicar que esse crescimento não existe, é completamente falso, porque é baseado no nosso PIB, em vez de ser baseado no PIB médio da Europa. Portanto, nós estamos a correr numa pista, estamos a correr 100 metros, enquanto os outros correm quilómetros, portanto não temos hipótese nenhuma, estamos a aumentar a nossa velocidade em 1%, mas eles que correm muito mais rápido que nós, se aumentarem em 0,5%, ficam cada vez mais longe do que nós e dão-nos várias voltas de avanço ao longo da corrida. Esse é que é o problema, mas isto ninguém diz, isto ninguém desmistifica e portanto continuam estes jornalistas que fugiram da matemática como o diabo da cruz para entrarem nessa profissão, nessa licenciatura, mas não sabem fazer uma conta de somar, nem sequer de subtrair, e portanto eles não são capazes de perceber a falácia do governo. Eu pessoalmente já o expliquei ao Ministro das Finanças, que ficou muito admirado e não teve resposta, e já o expliquei também a outro Ministro, que agora de momento não sei se foi o Ministro da Coesão Territorial, exatamente, foi esse. Eu pessoalmente já expliquei a 2 ministros e não tiveram palavras, ficaram muito admirados porque nunca tinham pensado nisso. É que o nosso crescimento é baseado no nosso PIB.
quando está tudo errado, devia ser baseado no PIB médio, e os crescimentos de todos os países deviam ter a mesma base, o mesmo denominador, que seria o PIB médio da Europa. E se assim fosse, Portugal não está a convergir com a Europa, Portugal está cada vez mais longe. Mas esta escumalha jornalista diz que não, nós estamos a crescer mais do que a Europa. Por estarmos a crescer tanto, é que temos 40,4% de pobres e querem apostar que para o ano não são 40,4%, são mais, querem apostar. É esta a convergência para a Europa. Reparem, 80% ou mais dos portugueses, a nível da média da Europa, são considerados pobres, porque ganham menos de 2.000 e tal euros, mais de 80% aliás, a maioria dos trabalhadores ganha o ordenado mínimo e pouco mais, portanto... E a Maria Vieira da Silva não muda de posição sobre seguro. E sabem qual é a posição dela sobre seguro? É virar-lhe as costas. Portanto, diz a Renascença o seguinte: a ex-ministra do PS diz que um eventual apoio expresso a António José Seguro é uma questão que não se coloca. Claro, porque ela nunca o apoiou, pelo contrário, sempre disse publicamente que não apoiava o José Seguro. Apesar de confessar que a passagem do ex-líder do PS à segunda volta não lhe será indiferente, nem podia ser, é do partido dela. Estão de costas voltadas, mas é do partido dela. A deputada do PS diz que não vai tapar a cara e o nome, lembram-se disto, isto tem a ver com as eleições presidenciais, justamente de 1986, em que o Partido Comunista pediu aos seus militantes que tapassem a cara do Mário Soares e o nome e que pusessem a cruz à frente, mas sem olhar para ele. Foi o maior sapo, chamado o sapo, que todos os comunistas engoliram, não é? E andaram depois a tomar pastilhas Renis ou Alka-Seltzer, como dizia a outra senhora que andava a tomar Alka-Seltzer por causa disso. Ora bem, e portanto... ela diz que não vai tapar a cara e o nome do candidato, portanto, do seguro, sublinha que o PS mostrou unidade no apoio ao seguro. O PS mostrou unidade, quer dizer, o secretário-geral mostrou unidade, mas a unidade é dele, é só ele, porque metade do PS não votarão nunca no seguro. Mas insisto que Pedro Nuno Santos conduziu mal o processo quando foi líder do partido. Pois é, o que eu tenho para dizer sobre isto, e o meu comentário rápido, é que o jornalixo oculta este fenómeno de que a Mariana Vieira da Silva está a falar. O jornalista oculta. E as sondagens também ocultam, porque ninguém pergunta nada a metade do PS. Mandam para lá umas perguntas e quem quiser que responda. Portanto, o jornalista oculta este fenómeno quando se fala de seguro. Metade dos socialistas, ou mais de metade, digo mesmo, não o comem nem de cebolada. Não o podem ver, meus caros. Metade do PS não pode ver o seguro. Por isso houve tanta dificuldade por parte do atual secretário de Estado, secretário-geral do partido, de conseguir, enfim, fazer com que alguns dos seus seguidores estivessem de acordo com ele e dessem apoio a seguro, porque realmente José Luís Carneiro não teve a tarefa fácil e metade do partido, metade dos notáveis, ou até mais do que metade dos notáveis, não vão votar em seguro e pior, e dizem-no abertamente. Portanto, o costismo, que é o anti-segurismo, que ainda é maioritário no partido, aí está, apesar do novo líder não o ser, não é? José Luís Carneiro é anticostista, aliás concorreu contra ele e perdeu, como sabem, para secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, o costismo nunca votará no seguro, nunca na vida, tal como os passistas de Passos Coelhos e os santanistas de Santana Lopes nunca votarão M&M's. Nunca votarão Marcos Mendes. Por isso, o resultado real no domingo poderá arrasar todas as expectativas e arrasará com certeza todos os tracking pulhas da TVI e da CNN. Pode ser uma grande surpresa. Ventura dispensa o apoio do nadador Montenegro. Eu quero é o povo português, diz ele. Pois com certeza, recordem que o nadador Montenegro foi assim que a Ventura nomeou, digamos, Montenegro, nadador Salvador, porque veio em socorro de um náufrago, não é? Que é o M&M's, que é o Marcos Mendes. Mas a mim o que me admira é que nenhum dos jornalistas que acompanha a Ventura, desta vez, e das outras vezes, porque isto tem sido sempre, este paradigma é sempre o mesmo, e que já acompanharam outros candidatos, estão a perceber, jornalistas que acompanharam vários candidatos em várias campanhas e agora estão a acompanhar a Ventura, e outros que já acompanharam a Ventura e agora acompanham outros, e que vai rodando, obviamente,
nenhum deles reporta que a onda avassaladora que rodeia Ventura não tem comparação com o resto que se passa com os outros candidatos. Nós vemos na televisão, o Marcos Mendes anda à vontade, não tem ninguém à volta dele. O Seguro ainda mais à vontade anda. O Cotrim tem 3 ou 4 gatos pingados à volta dele e uma senhora que era do PSD, que foi minha colega, era deputada na outra legislatura e este ano não é. É o que se vê, mas Ventura, bem, o que eu digo aqui, não vou ler o que está aqui, o que eu digo aqui é que Ventura, já não é de agora, mas cada vez mais, se não fossem os seguranças, cada vez tem que ser mais, e se não fôssemos nós que estamos à volta dele nas arruadas e tentamos afastar o povo afogava o Ventura, porque são centenas de pessoas que querem selfies, que o querem cumprimentar, que o querem abraçar, que o querem beijar, que o querem tocar e para lhe dar os parabéns e dizer que estão com ele. É uma coisa, meus caros, se não fossem os seguranças, que não foi preciso nunca as seguranças entrarem, digamos, no seu papel, que seria o segurar mesmo, fazer a segurança do Ventura. Não, mas é apenas para impedir que tanta gente que o quer cumprimentar por bem, enfim, o deixasse numa situação em que ele nem se poderia ter para onde se virar, não é? Aconteceu isso na Guarda, aconteceu isso em Viseu ainda mais, segurança sempre a afastar as pessoas, porque senão é impossível o homem andar, não dá um passo, e nós vemos que isto não se passa com mais nenhum candidato, nem nada que se pareça. Como é que é possível que os jornalistas, é isso que eu pergunto, não reportem às suas direções, às suas redações, que o que se passa com Ventura em termos de adesão popular nada tem a ver com a comparação com outros quaisquer candidatos que andam na rua, sem segurança, sem nada, não é preciso, ninguém vai ter com eles, ninguém os abraça, ninguém os beija, mas são dezenas de pessoas em volta de Ventura, não é uma, são dezenas ao mesmo tempo, é incrível. E, portanto, enfim, se os jornalistas dissessem isso e se isso aparecesse na televisão, com certeza que dava outra imagem diferente, é que assim parecem todos iguais. Claro que não, porque depois vêm essas imagens e por muito que eles ocultem, não tem hipótese de ocultar aquilo que é visível para todos. As máquinas estão ao ombro e têm que filmar o que aparece pela frente. E vê-se centenas de pessoas a quererem cumprimentar a Ventura e vê-se 0 pessoas a quererem cumprimentar M&M's, Capitão Iglo, Calimero Inseguro, 0. Não é, eles é que vão ter com as pessoas para cumprimentar. Ainda hoje vi, o M&M's é que vai ter com um velhinho a cumprimentá-lo, o Seguro é que vai ter com uma senhora para cumprimentar, o Cotrim Figueiredo ontem agarrado a uma velhinha, porque lhe disseram que ele não entra bem na terceira idade, entra melhor na juventude, na terceira idade não, então ontem esteve ali que tempos agarrado a uma velhinha a deixar-se filmar pelas televisões para melhorar a imagem junto dos idosos. Pá, é um boneco, não há dúvida nenhuma. Não é um ator, porque é um canastrão, mas é um boneco. Se ele estiver sempre quietinho, tem boa imagem, pronto. E não precisa, e nem deve, dizer nada. Bom, e aqui está, meus caros, a diferença entre a campanha de Ventura e a campanha dos outros. Não há comparação nenhuma. E cá temos, é isto que a extrema esquerda em Portugal vale nos dias de hoje, meus caros, e cada vez vale menos, graças a Deus. Alguém vai ter que pagar as suas campanhas, esta parte ainda não chegou, mas já toda a gente percebeu que vai chegar, e pelo menos uma das campanhas, disseram-me, não tenho a certeza, por isso eu não digo qual é, mas uma delas vai ascender a 900 mil euros, uma destas 3 que vocês estão a ver aqui em baixo. Ora, mas não vão ter 5% nas votações e, portanto, não tendo 5%, vão ter que pagar tudo do seu bolso. Não sei se sabem isto, mas os que chegam a 5% têm direito a uma subvenção do Estado, que em princípio dá para pagar as campanhas, porque elas não são muito caras, as presidenciais. Não há grandes materiais envolvidos, não há grandes despesas e, portanto, a subvenção do Estado dá para pagar isso, sensivelmente, mas tem que ter 5%. Olhem bem aqui para baixo e digam lá se a Catarina Martins com 2,7%, se o António Filipe com 1,8%, se o Jorge Pinto com 0,8%, ainda vai ter menos do que o outro Manuel João, não é? O Vieira, o que oferece um Ferrari para todas as famílias e quer vinho canalizado em todas as casas e só desiste se for eleito. Bom, este ainda vai ter menos, que vai ser um escândalo, do que aquele humorista, enfim, que se propõe, enfim, à presidência da República, porque para a gente se rir um pouco. Este, que é sério, ainda vai ter menos do que o outro, que não é. E aqui temos a entrevista de Ventura ao canal de Sérgio Tavares,
Aqui eu vou tentar deixar aqui em cima o link no vídeo, e se me lembrar, mas de caso contrário também podem ver isto no canal do Sérgio Tavares, e também em André Ventura, no canal de André Ventura, também está. Eu até acho que fiz a cópia, fiz a partilha do canal de André Ventura, que vejam aqui em baixo. Portanto, no canal de André Ventura ou no próprio canal do Sérgio Tavares, conseguem ver. Aliás, este vídeo está com milhares e milhares de visualizações. Aqui não se vê, mas já tem mais de 230 mil, que eu vi há pouco noutro formato, e eu próprio também faço a partilha, e portanto, meus caros, podem ver no meu canal, que está partilhado do Sérgio Tavares, não é pirateado, é partilhado, e no canal de André Ventura, que também está partilhado. E hoje ficamos por aqui, meus caros, que já falámos muito, e este vídeo está muito grande, mas vai ter que ficar assim, porque não tenho tempo para partir em 2 ou 3. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.